Você está cansado de ser rejeitado pelas mulheres? Ou de ficar sem saber o que dizer? Dê um basta nessa situação desprezível. Acesse já a minha coleção de 6 materiais de sedução totalmente gratuitos. Aqui você vai aprender desde a como construir uma forte autoconfiança, até a como abordar mulheres em bares ou baladas e conversar passo a passo. Ou seja, através desses materiais, eu vou te ensinar cada etapa da sedução e você não vai gastar 1 centavo por isso. Você tem o poder de conquistar as lindas mulheres que você tanto deseja e sonha, e eu vou te ensinar exatamente como conseguir isso. Clique no primeiro link da descrição e acesse agora! Imagine que você tenha acabado de ver uma linda mulher em uma cafeteria. Afinal, como você vai fazer com que ela queira você sexualmente ou romanticamente, ao invés de apenas te ver como um amigo? O que você vai dizer e fazer para evitar entrar na temida zona da amizade e, ao invés disso, acabar com ela pulando em cima de você, talvez logo após o primeiro, segundo ou terceiro encontro? O que você vai fazer para que isso aconteça ao invés de ouvi-la dizer: "Desculpe, eu só te vejo como um amigo"? Bem, eu vou te ajudar com isso neste vídeo. Então, vamos começar. Dica número 1: inverta o jogo. Muitos homens cometem esse erro quando conhecem uma mulher na qual desejam ter sexo ou um relacionamento. Eles simplesmente entregam o poder para ela. Eles ficam completamente dependentes dela. Ele tem que tentar fazer com que ela goste dele, tem que esperançosamente fazê-la ver que ele é bom o suficiente para ela, e só então talvez tenha uma chance de estar com ela. Essa é a pior maneira de se interagir com uma mulher, especialmente com as mulheres mais atraentes. Se você fizer isso, geralmente acabará na zona da amizade, porque ela vai te ver como outro cara que estava esperando ser aceito por ela. Então, para evitar ser colocado na zona da amizade, ou ser rejeitado, você deve inverter o jogo o mais cedo possível na conversa com uma mulher. Em outras palavras, em vez de se esforçar para ser esperançosamente fazê-la gostar de você, ou para ser aceito por ela, você deve fazê-la sentir a necessidade de ser aceita, e despertar um desejo em você. Uma das maneiras mais fáceis de se fazer isso é julgá-la de maneira brincalhona enquanto conversa com ela. Saiba que as mulheres fazem isso com os homens, e a maioria dos homens não sabe lidar com esse tipo de situação. Então, quando você tem coragem de inverter o jogo e assumir o papel de quem está julgando, e faz isso de maneira brincalhona, as mulheres adoram. Elas adoram ter finalmente conhecido um cara que não está na defensiva e tentando o seu melhor para dizer todas as coisas certas para ser aceito, ou para fazê-la gostar dele. Muito pelo contrário, ao invés disso, você tem a confiança e a inteligência social para inverter o jogo julgando-a de maneira mais brincalhona e, como resultado, fazê-la sentir sutilmente a necessidade de ser aceita, e para fazê-lo gostar dela. Por exemplo, imagine que você está conversando com uma mulher bonita em um restaurante, e chega a um ponto da conversa em que você pergunta a ela: "Você tem irmãos ou irmãs?" E ela responde: "Sim, tenho um irmão mais velho." O que você vai dizer depois? O que a maioria dos homens fará nesse ponto é fazer uma pergunta neutra e amigável, como: "Ah, então você é muito apegada à sua família?" Ou então ele simplesmente muda a conversa e faz uma outra pergunta a ela. Esse tipo de conversa pode durar horas e não levá-lo a lugar nenhum. No entanto, quando você inverte o jogo julgando ocasionalmente uma mulher de maneira brincalhona, ela sente faíscas de atração por você e a necessidade de ser mais aceita por você. Então, você pergunta a ela: "Você tem irmãos e irmãs?" E ela responde: "Sim, tenho um irmão mais velho." Você pode então dizer algo assim: "Ah, agora tudo faz sentido." Ela então pergunta: "Por quê?" E você simplesmente responde: "É porque eu senti que você tem aquele jeito de irmãzinha malcriada. Você era uma pestinha quando era jovem, não era?" Ou, então, algo assim: "Então, você era a irmãzinha malcriada, é? Agora tudo faz sentido." Quando você diz esse tipo de coisa para uma mulher, quase certamente arranca uma risada, e no mínimo, a mulher vai sorrir e se sentir atraída pelo fato de você ter a confiança para dizer isso a ela. Aliás, se ela acabar sendo a irmã mais velha, você pode dizer algo assim: "A irmã mais velha é entediante, né? É, agora tudo faz sentido." Ou algo como: "Você era sempre muito certinha, né?" Ela então quase certamente sorrirá, ou dará uma risadinha, e se explicará. Se ela for um pouco certinha, ela dirá isso, e você pode então brincar dizendo que ela é entediante e que você pensou que ela poderia ter sido uma irmã mais velha entediante, e agora ela confirmou. Agora, se ela for a irmã do meio, você pode dizer algo como: "Ah, a irmã do meio é sempre a mais rebelde."
Você era assim, né? Se comportava como se fosse sempre certinha e comportada, né? Mas, no fundo você era mais rebelde. Me diz, que tipo de confusão você aprontava? E se ela disser que era mais certinha, você pode dizer: bem, na minha experiência, sei que a certinha nunca se arrisca, nunca faz nada divertido, então vem comigo, você precisa se soltar um pouco, e se divertir garota, vem. Então, você está pegando algo que poderia ser um detalhe chato da conversa e transformando em algo que faz ela sentir que está sob os holofotes. Você não está conversando com ela de uma maneira em que está esperançosamente tentando obter a aceitação dela, ou uma aprovação dela. Muito pelo contrário, aqui você está demonstrando confiança e desapego, demonstrando que pode dizer coisas assim a ela, e que não teme pela rejeição. E o que você descobrirá ao fazer isso é que as mulheres adoram. A maioria dos caras não tem coragem de dizer algo assim para uma mulher. Eles também não têm a consciência de que dizer algo assim para uma mulher a faz sentir atração, então eles não fazem. No entanto, os caras que estão cientes desse tipo de coisa fazem as mulheres sentirem uma forte atração por eles. Eles não ficam na temida zona da amizade. Não passam 1 ou 2 horas em uma conversa sobre onde você cresceu? Em que escola estudou? O que você estudou? Tem irmãos e irmãs? Você tem uma família próxima? Coisas assim só geram uma conversa fiada, e não despertam atração nenhuma. Esses homens conversam por 1 ou 2 horas, e então o cara pede o número de telefone, e ela diz: desculpe, mas eu não te vejo dessa maneira, ou desculpe, mas eu não estou procurando um namorado. Ele acaba na zona da amizade porque está falando com ela de uma maneira muito amigável, e tentando se dar bem com ela. Quando o que ele realmente precisa fazer é fazê-la sentir uma faísca de atração, a julgando de um jeito mais brincalhão. Nesse caso, ela se sentirá atraída pela sua confiança porque você tem coragem de dizer algo assim para ela. Ela se sente atraída pela sua inteligência social porque você está ciente da dinâmica que existe entre homens e mulheres. A dinâmica é que quase todos os homens por aí não invertem o jogo. Eles interagem com uma mulher e permitem que ela seja a que está julgando. A mulher faz afirmações ou faz perguntas julgadoras, e o cara responde, e ele tenta dizer todas as coisas certas esperançosamente para ter uma chance com ela. Quando você inverte o jogo, a mulher se sentirá atraída pela sua coragem. E assim a mulher tentará impressionar você porque sente a necessidade de ser aceita por você, e de ser o tipo de mulher que você procura. Ela não quer que você perca o interesse nela, ela não quer que você vá embora, e ela não quer lidar com a dor de ser rejeitada por um cara pelo qual ela se sente atraída. Então, ela tenta impressionar você. Como ela tenta impressionar você? Bem, depende da mulher, mas na maioria dos casos, ela tentará impressionar você mostrando que é uma mulher confiante, interessante e atraente. Então, você pode notar que ela está fazendo coisas como jogar o cabelo para trás, e mostrar mais do pescoço, mexer no cabelo, rir das coisas que você está dizendo, tocar em você no braço ou na perna se estiverem sentados. Ela está dando sinais de que está se sentindo atraída e interessada em você. Mas, é aqui que você precisa agir. Você precisa estar ciente desses sinais e guiar a interação em direção a um número de telefone, beijo, sexo ou um encontro, seja lá o que você queira. Um dos maiores erros que os homens cometem ao conversar com mulheres que acham atraentes é que não percebem os sinais de interesse, até porque estão ocupados demais pensando no que dizer a seguir, ou preocupados demais se perguntando se a mulher gosta deles ou não. Quando você inverte o jogo e assume o papel de quem está julgando, você se sente confiante, sente que a mulher está tentando impressionar você, e guia a interação para frente. Não é grande coisa para você se ela não conseguir impressionar você, ou se não conseguir manter o seu interesse. Então, você guia a interação para frente. Dica número 2. Assuma que ela gosta de você. A maioria dos homens cometem o erro bizarro de se aproximar de uma mulher que acham atraente, e assumir que ela não vai gostar deles. Seu comportamento deve ser exatamente o oposto. Você deve se aproximar e assumir que ela gosta de você. Mas, também não seja um cara arrogante que anda por aí pensando que toda mulher gosta dele, e ele é melhor do que qualquer outro cara. Meu ponto aqui é que você não deve ser mais um daqueles caras que sente que não é bom o suficiente para as mulheres que acha atraentes. Quando você se aproxima e assume que uma mulher gosta de você, naturalmente se sentirá mais confiante, e isso se refletirá em sua linguagem corporal, energia, entonação de voz, e estilo de conversa. As mulheres são naturalmente atraídas pela confiança. E por isso, quando você se aproxima de uma mulher, e assume que ela gosta de você, ela naturalmente se sentirá atraída pela sua confiança. Se você se aproxima de uma mulher e assume que ela não vai gostar de você, naturalmente se sentirá nervoso, ansioso e talvez até cheio de receio e dúvidas.
E, novamente, isso se refletirá em sua linguagem corporal, energia, entonação de voz e estilo de conversa, e as mulheres se afastarão de você por isso. Portanto, não cometa o erro de se aproximar de uma mulher pensando: ah, ela é tão bonita. Ela não vai gostar de mim. Ao invés disso, sempre se aproxime assumindo que ela gosta de você. Tenha confiança, e diga isso para si mesmo, internamente. Apenas assuma que ela gosta de você, e como resultado, você naturalmente se sentirá mais confiante e encantador, e ela naturalmente se sentirá atraída por você. Dica número 3: beije o mais rápido possível. Um erro comum que os homens cometem nessa área é fazer uma mulher se sentir atraída por eles, e, em seguida, passar 30 minutos ou 4 horas conversando sem tomar nenhuma iniciativa para beijá-la. Alternativamente, um homem pode adotar a estratégia de tentar conhecer uma mulher ao longo de semanas e meses, e nada acontece. Ele não toma nenhuma atitude, e eles não acabam se beijando ou tendo relações sexuais. Assim, a mulher em questão não sabe ao certo onde se encaixa na vida dele. Ela pode concluir que ele não é confiante o suficiente para agir, ou que ela mesma está insegura sobre o fato de ele realmente querê-la dessa maneira. Nessa situação, ela pode começar a agir de forma difícil, testando se consegue fazê-lo correr atrás, e analisar se ele está preocupado em perder a chance de estar ao lado dela. Se ele começar a entrar em pânico e se esforçar muito para garantir que ela não perca o interesse, ele parecerá desesperado e inseguro, e ela perderá o interesse, colocando-o na temida zona da amizade. O que você precisa entender sobre o cenário de namoro atual é que o primeiro beijo geralmente acontece na primeira noite. A maioria das mulheres está disposta a beijar muito cedo para ver como se sentem com relação a você. Se existe uma faísca real entre vocês dois, e se essa faísca é forte o suficiente para começar um relacionamento real. Então, se estiver conversando com uma mulher, ela estiver se sentindo atraída e conectada a você, inicie o primeiro beijo. Simplesmente faça acontecer. Depois de beijar, você está fora da zona da amizade, e o próximo passo é o sexo, que pode até acontecer de maneira imediata. Porém, se não acontecer imediatamente, tudo bem, pode ser no dia seguinte ou no próximo encontro. Somente não evite o primeiro beijo. O primeiro beijo é o primeiro passo para um relacionamento romântico e sexual. Se uma mulher está se sentindo atraída e conectada a você, ela vai querer que o primeiro beijo aconteça. Então, vá em frente e divirta-se.